Legendas e publicidade fornecidas por Sport Zori, aproximadamente 2-3 episódios. O pretexto para o golpe de Kim Yo-jong foi investigar a linha de defesa nacional e o comando de guarda, alegando que eles provocaram a guerra. Eles chamaram de investigação, mas foi mais uma purga letal que uma simples apuração. O Boiguk, do grupo de Kim Yo-jong, é a agência de contra-espionagem e inspeção militar da Coreia do Norte. O Boiguk, sob ordens de Kim Yo-jong, fortaleceu a estrutura para garantir o sucesso do golpe. Primeiro, o motivo oficial para prender o Ministério da Defesa foi o crime de realizar atos hostis contra a Coreia do Sul, sem relatar adequadamente a liderança. No caso do comando de guarda, o motivo foi a tentativa de eliminar Kim Yo-jong por ambição de poder. E então, tanto o Ministério da Defesa quanto o comando de guarda foram investigados sob a acusação de formação de facções dentro das Forças Armadas. Claro, o Departamento de Segurança pode realizar vigilância secreta, investigações e prisões, mas oficiais de nível de comandante de regimento ou superiores são nomeados com a aprovação do Secretariado do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Então, o Departamento de Segurança não podia prendê-los sozinho. Era necessário obter permissão dos superiores. Coincidentemente, o general Jeong Geon-taek, chefe do Departamento Geral de Política, aprovou facilmente durante o período em que Kim Yo-jong estava no poder. O Departamento de Segurança, com apoio da China e Kim Yo-jong, iniciou investigação sobre a linha de defesa nacional e o comando de guarda. E isso aconteceu enquanto o funeral de Kim Jong-un estava sendo realizado. As tropas que protegem Pyongyang são Segurança Social, Comando de Guarda e 91, o Corpo de Defesa. O problema é que, exceto pela Segurança Social, o Comando de Guarda de Pyongyang e o 91º Corpo de Defesa da capital respondem direto ao Comando de Guarda, impossibilitando seu controle. Apesar da autoridade do Departamento de Segurança, o Comando de Guarda não era ingênuo e no atual conflito pelo poder não tinha motivo para obedecer suas ordens. Assim, o Departamento de Segurança começou a pensar em maneiras de dominar o Comando de Guarda e o Ministério da Defesa, excluindo o Comando de Guarda de Pyongyang e o 91º Corpo de Defesa da capital. A solução foi utilizar o Ministério da Segurança Social e o 3º Corpo do Exército da Coreia do Norte, localizado em Nampo. O Departamento de Segurança enganou o 3º Corpo, dizendo que iria confiar a segurança de Pyongyang durante o funeral de Kim Jong-un a eles, e assim atraiu um grande número de tropas para Pyongyang. Como parte do Comitê de Segurança era do grupo de Kim Yo-jong, enganar o 3º Corpo foi fácil. E enquanto o Comando de Guarda de Pyongyang e o 91º Corpo de Defesa da capital distraíam o 3º Corpo, as Forças de Segurança Social e do Departamento de Segurança tinham como objetivo atacar de surpresa o quartel-general da linha de defesa nacional e do Comando de Guarda, eliminando a liderança. Se confirmassem a identidade de Kim Ju-il, o plano seria um sucesso. Se somarmos todas as forças do Departamento de Segurança e da Segurança Social, são cerca de 150 mil soldados. Desses, cerca de 10 mil foram mobilizados para esse golpe de Estado. Na quarta batalha seguida, a 13ª e 31ª Brigadas de Guarda e todas as forças do Departamento de Segurança foram mobilizadas. E também foi mobilizada a Força de Operações Especiais da Coreia do Norte, que era o trunfo do grupo de Kim Yo-jong. No caso das forças especiais, todas as suas bases são mantidas em sigilo. No entanto, temendo um golpe de Estado em Pyongyang, parte das forças especiais foi posicionada nos arredores da cidade. Por coincidência, a 6ª Brigada de Guarda, que estava estacionada perto de Pyongyang, era leal ao grupo de Kim Yo-jong. Essa 6ª Brigada de Guarda também acabou participando do golpe. Kim Yo-jong julgou que todos os preparativos estavam concluídos e escolheu o dia 29 de julho de 2026, data do funeral de Kim Jong-un, como o início da operação. O general Kwak Chang-sik percebeu que o grupo de Kim Hae-jeong agia de forma incomum e começou a se preparar antes. Comando de pessoal do Exército. Se o comando de pessoal sabia ou não do que estava acontecendo na Coreia do Norte, o fato é que eles já estavam sobrecarregados com as tarefas que estavam realizando no momento. Faltava muita gente, e o trabalho de vários era feito por uma só pessoa. Acima de tudo,
Como o número total de soldados diminuiu, muitos militares estavam enfrentando trabalho pesado. Atualmente, as Forças Armadas da Coreia do Sul estavam enfrentando uma falta crônica de oficiais subalternos. Candidatos a sargento caíram 55% e selecionados 25%. No ano passado, 75% das universidades não preencheram vagas do ROTC. Nas escolas militares, 589 alunos desistiram em 5 anos, mostrando dificuldades das Forças Armadas em garantir oficiais subalternos. Menos da metade das 8.800 vagas para sargentos do Exército foram preenchidas, com cerca de 4.000 selecionados. A concorrência para o ROTC caiu de 3,2 para 1 em 2019 para 1,8 para 1. Baixa remuneração e bem-estar são as principais causas da falta de oficiais subalternos. O salário mensal de um sargento de primeira classe não é muito diferente do de um soldado e, depois de descontar alimentação e impostos, na verdade, acaba sendo até menor do que o do soldado. A falta de oficiais subalternos era uma situação grave. Por causa disso, esses problemas acabaram afetando diretamente as unidades. Com a falta de oficiais subalternos, também faltavam capitães. E havia casos em que um tenente era responsável por comandar uma companhia de 100 pessoas. Com a queda da natalidade, o número de soldados também caiu muito. No setor de recursos humanos, as Forças Armadas da Coreia do Sul enfrentaram uma grande crise. O Comando de Recursos Humanos do Exército tentou resolver esses problemas, mas, sem a renovação social necessária, todas as medidas fracassaram. Isso já era esperado, pois as medidas não foram inovadoras, apenas campanhas ou aumento de alojamentos, então os problemas não foram resolvidos de fato. A falta de pessoal e oficiais subalternos prejudica a capacidade de combate. Pessoas que não deveriam estar no exército acabam entrando, e aqueles que originalmente não deveriam se tornar oficiais acabam se tornando. Então é inevitável que ocorram incidentes e acidentes continuamente. O poder de combate das Forças Armadas estava enfraquecendo. É de madrugada. Neste dia estava previsto o funeral de Kim Jong-un. Kim Yo-jong saiu antes de Pyongyang para a operação e seguia para a base naval de Nampo. Se Kim Yo-jong fosse capturada logo após o início da operação, seria praticamente o fracasso da missão. Então, ela fugiu para um lugar seguro. Kim Yo-jong se uniu a um aliado da Marinha e sumiu. O Comando de Guarda de Pyongyang achou isso estranho e relatou ao Comando de Guarda Suprema, que também tomou providências, pensando que algo como um golpe de Estado poderia acontecer em relação a ele. Horas depois, o Comando de Guarda de Pyongyang agiu com mais urgência. O Comando de Guarda de Pyongyang tem funções parecidas com o Comando de Defesa da capital da Coreia do Sul. A principal missão era instalar cerca de 50 postos de guarda nos arredores de Pyongyang para controlar e monitorar todos os residentes, soldados, policiais populares, funcionários públicos, membros do partido local, veículos e cargas que entravam e saíam de Pyongyang, além de prestar apoio externo ao Comando de Guarda. Para realizar o funeral de Kim Jong-un, foram instalados mais postos de controle nos arredores de Pyongyang e a vigilância foi reforçada sem deixar brechas. Mas, de repente, o terceiro corpo do exército norte-coreano veio de Nampo em direção a Pyongyang, o que causou surpresa. Não era uma tropa previamente planejada, e eles estavam dizendo que iriam proteger Pyongyang, deixando apenas as forças de defesa de Nampo para trás, enquanto as tropas de combate avançavam para Pyongyang. Por isso, o Comando de Guarda de Pyongyang e o 91, o Corpo de Defesa, bloquearam o terceiro corpo do exército perto da estação Daepyeong, em Pyongyang. Este local ficava a cerca de 13 quilômetros do centro de Pyongyang, praticamente às portas da cidade. O terceiro corpo do exército norte-coreano exibia ordens ao Comando de Guarda de Pyongyang, afirmando proteger a cidade. O Comando de Guarda de Pyongyang disse não ter recebido informações e mandou que voltassem. Isso causou discussões entre o terceiro corpo do exército norte-coreano e o Comando de Guarda. Enquanto toda a atenção estava voltada para a área próxima à estação Daepyeong, as forças do Departamento de Segurança do Estado e do Ministério da Segurança Pública começaram a se mover. Com o foco na estação Daepyeong, a vigilância nas áreas periféricas de Pyongyang diminuiu. Por causa disso, as tropas que estavam fora de Pyongyang foram disfarçadas como participantes do evento, e o restante das forças dentro de Pyongyang iniciou a operação. A 13ª Brigada de Guarda de Pyongsong, Pyongan do Sul, foi a primeira a descer do norte de Pyongyang, seguida pela 31ª Brigada de Sinuiju, Pyongan do Norte, que entrou depois em Pyongyang. A 6ª Brigada de Infantaria de Guarda foi para o prédio do Ministério da Defesa, localizado em Seokbong-dong, no distrito de Seoseong, em Pyongyang, e a 13ª. No dia 30, a Brigada de Guarda decidiu atacar a sede do Comando de Guarda, localizada em Buksedong, no distrito de Moranbong, em Pyongyang.
e a sede do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, localizada em Haebang-Sandong, no distrito central de Pyongyang. As instalações norte-coreanas eram agrupadas, facilitando ataques. A entrada em Pyongyang foi fácil, e o golpe parecia bem sucedido, mas logo surgiram problemas. Por ordem do Ministério da Defesa, o terceiro corpo do exército norte-coreano recuou mais rápido do que o esperado. Assim, tropas do comando de guarda retomaram patrulhas em Pyongyang e notaram a entrada não autorizada de forças de segurança pública e tropas especiais na cidade. As tropas do comando de guarda foram rapidamente ao Ministério da Defesa, à sede do comando de guarda e ao Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, começando pelo Ministério da Defesa. Mas lá, o local estava um verdadeiro caos. No início, as tropas de operações especiais do grupo Kim Yeo-jeong atiraram nos soldados que protegiam o Ministério da Defesa e invadiram o prédio. Houve confrontos violentos com 8 feridos ou mortos. As tropas do Comando de Retaguarda e da Unidade de Apoio ao Serviço do Ministério da Defesa, após relatos de tiros, foram ao prédio da Segurança Social, se misturaram e causaram caos. Ninguém conseguia identificar quem era aliado ou inimigo, e todos estavam confusos, sem saber exatamente o que estava acontecendo, apenas se encarando em uma situação caótica e tensa. A 6ª Brigada de Infantaria de Alerta invadiu o Ministério da Defesa, tomou a ala de detenção e, com o confronto pelo controle do local, tiroteios começaram. O comando de guarda cercou o Ministério da Defesa e pressionou as tropas da 6ª Brigada de Infantaria de Alerta. O comando de guarda chegou a trazer veículos blindados para aumentar a pressão sobre a 6ª Brigada de Infantaria de Alerta. Como essa é uma unidade militar criada para infiltração rápida, seu poder de fogo era inferior ao do comando de guarda. Por isso, esse local virou um grande problema. Han Dong-gu e aliados iniciaram rebelião para tomar o poder do Estado. Traga a artilharia para acabar com a facção do Ministério da Defesa. Não fique pensando se deve ou não atacar, apenas atire logo. Ao perceberem que o Comando Pi estava se movendo rapidamente, o Departamento de Segurança Social e o Departamento de Segurança do Estado decidiram que precisavam tomar o controle das instalações restantes ainda mais rápido. Então, continuaram os ataques aos outros locais. O problema foi que o Departamento de Segurança do Estado tentou invadir o prédio principal do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, mas falhou. O comando de guarda, ao perceber o movimento suspeito, defendeu o prédio principal do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia com firmeza, e assim o Departamento de Segurança do Estado acabou não conseguindo tomar o controle do local. Ao notar a ocupação do Ministério da Defesa Nacional, o comando de guarda enviou tropas ao Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia e começou a bloquear o Departamento de Segurança do Estado. O comando de guarda, com veículos blindados, enfrentou o Departamento de Segurança do Estado, que tinha poder de fogo inferior. O prédio principal do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia parece ter 3 andares, mas é uma construção sólida de pedra. Eles construíram como uma fortaleza com o interior em labirinto, dificultando encontrar Kim Ju-il, mesmo se alguém invadisse. O comando de guarda manteve as tropas no prédio do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia e enviou apenas soldados de outros postos à estação da Daepyeong, mantendo a defesa do prédio intacta. Apesar do ataque do Departamento de Segurança do Estado, eles falharam. Além disso, o julgamento do general Kwak Chang-sik de que um golpe de Estado poderia ocorrer em breve, baseado no relatório do Comando de Guarda de Pyongyang de que Kim Yeo-jung havia deixado Pyongyang, foi bastante perspicaz. A postura agressiva do Comando de Guarda Presidencial influenciou diretamente ao colocar as forças do golpe na defensiva. Na verdade, só naquele dia, o número de tropas do Comando de Guarda Presidencial chegou a até 120 mil. Kim Yeo-jung reuniu 20 a 30 mil soldados, criando grande vantagem numérica. Apesar de tomarem o Ministério da Defesa, não controlaram o Comando de Guarda Presidencial, nem o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, fracassando no golpe. Acima de tudo, se não conseguissem capturar Kim Ju-il, seria praticamente um fracasso. Por isso, acabou gerando ainda mais confusão.
tropas de alta patente atacaram a sede do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, causando tiros em vários pontos de Pyongyang. Além disso, as tropas do Comando de Guarda, tentando retomar o prédio do Ministério da Defesa, atacaram as forças da 6ª Brigada de Infantaria, resultando em tiroteios sucessivos. A 6ª Brigada de Infantaria, com menor poder de fogo, foi forçada a recuar, marcando o início dos problemas nos planos. A 1ª Brigada de Infantaria, sem resistir às perdas, rendeu-se ao Comando de Guarda. O Comando de Guarda cercou e forçou a rendição, conquistando a vitória. O funeral de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, foi adiado e Kim Joo-hee assumiu o controle. O general Gwa Chang-sik impediu o golpe de Kim Yeol-jong e tentou expulsá-la usando esse poder. Kim Yeol-jong acabou ficando em uma situação política bastante difícil. Devido à rebelião precipitada, ela não conseguiu ter sucesso e, acima de tudo, ficou claro que não foi o Comando de Guarda que tentou assassiná-la, o que a deixou em uma situação política ainda mais complicada. Por causa disso, a facção de Kim Joo-hee começou a se esforçar ao máximo para derrubar Kim Yeol-jong. Eles começaram a investigar e prenderam o diretor sênior do Ministério da Segurança Social e o comandante da 6ª Brigada de Infantaria de Alerta. Por causa desse golpe, cerca de 40 a 50 membros importantes da facção de Kim Yeol-jong foram todos presos e investigados. A tortura na Coreia do Norte é inimaginável. Foram torturados até implorarem pela morte. A localização de Kim Yeol-jong segue desconhecida. Depois que foi confirmado que ela se mudou para Nampo pela última vez, ela desapareceu sem deixar rastros. Enquanto isso, a Marinha e a Força Aérea norte-coreanas continuaram observando essa situação. Além disso, ao manter uma postura neutra externamente, conseguiram salvar suas vidas. Era difícil puni-los, pois não participaram do golpe e, com o foco no exército de terra, ficaram fora das prioridades. Havia alguns problemas em relação à promoção, mas isso era algo para o futuro. Houve mudanças no Burô Político Geral. A decisão do diretor Jeong Eun-taek de transferir o 3º Corpo do Exército da Coreia do Norte para Pyongyang voltou a gerar controvérsia. Uma purga era inevitável. O grupo de Kim Joo-hai percebeu que uma grande purga causaria instabilidade no país. Então, optou por realizá-las gradualmente. Por ser jovem, Kim Joo-hee delegou a maioria das purgas ao general Gwak Chang-sik, que depois carregava a chamada Lista de Gwak Chang-sik. Era uma lista que registrava os membros a serem expulsos do partido. Assim, ele começou a exercer um poder absoluto. Ele acabou eliminando pessoas que não gostava. Algumas pessoas claramente desaprovavam as ações do general Gwak Chang-sik. Mas, no momento, ninguém podia dizer nada porque ele tinha tanto poder que até suas próprias vidas estavam em risco. Então, todos permaneciam em silêncio. Durante o processo, o general Gwak Chang-sik mantinha o sorriso. Primeiro, a China estava tentando aumentar sua influência sobre a Coreia do Norte, acumulando muitas armas e suprimentos no porto de Nampo e cultivando facções pró-China para expandir sua influência na Coreia do Norte. Mas tudo isso estava indo por água abaixo. O general Gwak Chang-sik sorria ao imaginar criar a Coreia do Norte dos seus sonhos. Este é Seongnam, onde está localizada a 777ª Brigada da Coreia do Sul. Normalmente, eles são responsáveis por coletar informações de sinais. As informações de sinais são uma das formas de coleta de inteligência, reunindo dados por meio da interceptação e monitoramento de vários sinais. Literalmente, você pode entender que eles estão monitorando em tempo real as comunicações por rádio da Coreia do Norte. Mas, como era de se esperar, já que ocorreu um golpe de Estado dentro de Pyongyang, o Comando 777, que estava ouvindo essas comunicações em tempo real, percebeu que uma situação de emergência havia acontecido dentro da Coreia do Norte e relatou isso imediatamente. Naturalmente, houve um grande alvoroço nas Forças Armadas sul-coreanas. Afinal, era praticamente a primeira vez que uma situação de emergência dentro da Coreia do Norte era confirmada. Quando ocorreu um golpe de Estado em Pyongyang, às vésperas do funeral de Kim Jong-un, e Kim Yo-jong foi revelada como líder, o tumulto foi inevitável. As Forças Armadas decidiram manter o estado de DEFCON por enquanto e continuar reforçando a prontidão militar. Mas o problema era que deveríamos estar coletando essas informações de sinais e obtendo detalhes mais precisos por meio de inteligência humana.
devido ao vazamento de segredos militares por um funcionário civil do Comando de Inteligência Militar. Em 2024, toda a rede de informações sobre a Coreia do Norte foi destruída, então não era possível obter mais informações detalhadas. Atualmente, toda a atenção das organizações de inteligência da Coreia do Sul estava voltada para a Coreia do Norte. Claro, informações significativas continuavam chegando, especialmente relatos de que a China estava de olho em uma possível crise repentina na Coreia do Norte. A prioridade era entender a crise repentina na Coreia do Norte. Então, todas essas informações foram ignoradas. Além disso, graças a alguém nos Estados Unidos que fornecia informações continuamente sob anonimato, a coleta de dados sobre a crise repentina estava se tornando cada vez mais fácil. Enquanto isso, a unidade de decapitação das Forças Armadas, ou seja, a 13ª Brigada de Missão Especial do Comando de Operações Especiais do Exército, tomou conhecimento desses fatos e começou a se preparar para uma operação de decapitação. A Coreia do Sul vinha se preparando por um longo tempo para uma estratégia de neutralização das armas nucleares do Norte. Desde 2016, foram iniciadas operações de decapitação para eliminar líderes inimigos, instalações nucleares, bases de mísseis e armas de destruição em massa em emergências, com uma brigada especial dedicada a isso. Essa é a 13ª Brigada de Missão Especial. Eles já tinham aeronaves e helicópteros de operações especiais para infiltração secreta em baixa altitude, sem serem detectados por radar, inclusive à noite ou com mau tempo. Eles já haviam fornecido vários equipamentos de ponta aos membros da Brigada de Missão Especial, e o nível desses equipamentos era comparável ao das Forças Especiais dos Estados Unidos. Começaram a preparar a operação de decapitação. A inteligência das Forças Armadas detectou uma situação inesperada na Coreia do Norte e buscou esclarecimentos com o Partido Liberal Democrata local. O Comando de Inteligência mantinha contato e trocava informações com o Partido Liberal Democrata da Coreia do Norte, monitorando notícias internas. Eles descobriram que Kim Yo-jong provocou uma crise em Pyongyang e que o país estava sob lei marcial letal. O comandante Kwak Chang-sik iniciou planos de expurgo com a lista de Kwak Chang-sik, Bang Do-seop, alto diretor de segurança social, Jo Gyong-cheol, diretor-geral do departamento político, e Jeong Gyeong-taek. Mais de 70 pessoas foram alvo, entre elas Oe Nyang, chefe da filial norte-coreana do Xiang Group. Muitas pessoas já haviam sido presas. O grupo de Kim Joo-hee já havia sido praticamente escolhido como o próximo sucessor. No entanto, no caso de Jo Sa-jang Hak-seon, ele teve sorte de não aparecer na lista de Kwak Chang-sik. Primeiro, nem mesmo estava confirmado se Jo Sa-jang Hak-seon fazia parte do grupo de Kim Yo-jong. Quando o diretor Jo Sa-jang Hak-seon estava voltando para Pyongyang de trem com Kim Yo-jong, ele sofreu um atentado. Naquela época, ele estava no hospital, então não participou desse golpe. Por isso, ele conseguiu sobreviver por sorte. Apesar disso, Jo Sa-jang Hak-seon seguiu apoiando Kim Yo-jong. Com sua sobrevivência, Kim Yo-jong continuou recebendo informações do regime norte-coreano. Na China, com a instabilidade na Coreia do Norte, as disputas estratégicas aumentaram. A China apoiou Kim Yo-jong. Como expliquei anteriormente, atualmente a China deseja expandir sua influência na Coreia do Norte. Para vencer a disputa de hegemonia com os Estados Unidos, a China precisa garantir uma rota para avançar pelo Pacífico, e para seguir para o leste, precisava da ajuda da Coreia do Norte. Pode-se questionar se a China tem território em Primorsky, mas pelo Tratado de Pequim, de 1860, toda a região passou à Rússia, e a China nunca mais avançou para o leste. Rússia e China têm uma boa relação aparente, mas nunca confiaram de fato uma na outra. Agora é quando a diferença entre Estados Unidos e China é menor. Com o tempo, a diferença entre Estados Unidos da América e China deve crescer. Atualmente, a China está mostrando sinais de enfraquecimento nacional devido à baixa taxa de natalidade e à recessão econômica. Se eles não expandirem sua influência e mantiverem a hegemonia antes disso, acabarão perdendo o controle para os Estados Unidos para sempre. Por isso, atualmente, a China está adotando uma postura tão agressiva. Eles estão provocando conflitos enquanto ainda acham que têm alguma chance. Mas, de repente, em 2024, a Coreia do Norte e a Rússia assinaram um tratado quase como uma aliança militar. Então a China ficou preocupada em perder toda a influência que exercia sobre a Coreia do Norte. Por isso, para recuperar influência, a China calculava cuidadosamente seus movimentos. Nessa situação, com Kim Jong-un morrendo repentinamente e Kim Yo-jong planejando um golpe para tomar o poder, a China pensou em ajudar Kim Yo-jong para expandir sua influência na Coreia do Norte. Com a possibilidade de manipular Kim Yo-jong, a China pode buscar ampliar sua influência ainda mais. Mas,
Como o golpe de Kim Yo-jong acabou fracassando, a China só pôde suspirar diante da situação. Mesmo assim, a China via isso como oportunidade. A 8ª Brigada Combinada do 78, o grupo de exércitos do governo do norte da China, estava posicionada em Harbin, mas eles começaram a se deslocar para a região de Dandong e começaram a procurar uma oportunidade para intervir na Coreia do Norte. Assim que estiverem prontos, eles vão intervir imediatamente no cenário político norte-coreano. Nessa situação, a Coreia do Sul não tinha conhecimento algum do que estava acontecendo. Focados na possível crise na Coreia do Norte, não notaram os movimentos da China. Oh, flor, por que você floresce nas ruínas de uma guerra? Terra devastada, esmagada e coberta de poeira. Ainda assim, a esperança ainda segura sua mão. Mesmo que suas pétalas estejam rasgadas e manchadas, você se ergue novamente através da dor. Seu mundo pode ruir, mas você vai florescer de novo. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.